Olá, eu sou Isa Grinspoon Ferraz, eu me formei em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, sou doutoranda também na Universidade de São Paulo, agora na área de museus, trabalhando com a questão dos museus brasileiros. E a minha formação acabou me levando para a área de educação à distância por multimeios. E isso me levou ao cinema, à realização de vários documentários, séries documentais e, por sua vez, isso me levou a trabalhar em museus aqui no Brasil. Eu trabalhei na criação do Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo, de 2003 a 2006. Um museu que, como vocês sabem, pegou fogo e agora nós estamos terminando de refazê-lo. Eu sou curadora do Museu da Língua. Mas tenho outras experiências de museus pelo Brasil, o Cais do Sertão, em Recife, museus no sul do país, e tenho essa perspectiva de levar conhecimentos para o maior número de pessoas possível. Também nos vídeos e nos documentários que eu faço, assim como nos trabalhos de educação por multimeios, a minha perspectiva é sempre essa, de pensar o Brasil na sua enorme complexidade e tentando trabalhar com linguagens democráticas que possam levar reflexões novas para o maior número possível de pessoas. Eu tive a imensa satisfação e imenso prazer e oportunidade de trabalhar com Darcy Ribeiro por mais de 10 anos. O Darcy foi um grande amigo, foi um grande mestre, com quem eu pude ter muita intimidade, talvez pelo fato do Darcy não ter tido filhos. Eu era ainda muito nova quando eu comecei a trabalhar com ele, e ele acabou assim, criando uma relação muito forte entre nós dois, né? Muito de colaboração, de amizade, depois de amizade com a família toda, e isso foi muito rico como aprendizado. Mas mais do que tudo, o aprendizado foi de uma extrema intensidade em relação à vida, ao trabalho, ao Brasil. Ele tinha uma paixão imensa pelo Brasil, ele expressou isso, a sua preocupação enorme por toda a sua vida, seja junto aos índios brasileiros, com quem ele viveu por mais de 10 anos, seja em relação à educação do povo brasileiro. Ele se dedicou de corpo e alma a uma escola de período integral, de qualidade para todos, com professores formados de alto nível que pudessem transformar a educação em um ato criativo e de libertação, num certo sentido. Ele criou a Universidade de Brasília. O Darcy foi um grande ensaísta, um escritor, inclusive em ficção. O professor Antônio Cândido dizia que Maíra foi um dos grandes romances do século XX no Brasil. Então, Darcy era um homem multifacetado, um homem de ação, que entrou para a política também no sentido de atuar na transformação do Brasil, que era a sua verdadeira, como ele dizia, tara, né? Ele acreditava que a formação do povo brasileiro era uma formação muito singular, que nos deu uma maneira de estar no mundo que pode dizer muito para o resto do mundo. Quer dizer, apesar de todos os percalços, das tragédias, dos desencontros, a singularidade da nossa formação nos permite ter soluções originais para a vida em sociedade. Quando o Darcy já estava muito doente, ele terminou de escrever um dos livros que ele considerava importante, que era O Povo Brasileiro, um livro que ele já tinha começado, já tinha reescrito, e que ele resolve tomar como uma tarefa, uma missão antes de morrer. Então ele termina esse livro já muito doente, e é um livro, como vocês sabem, espantoso, porque ele fala da formação sociocultural do povo brasileiro desde o seu passado mais remoto
E eu, como eu trabalhava com ele, ele me deu os originais para ler. E eu fiquei muito encantada com o livro, com a maneira como ele contava essa história, ao que ele recorria de citações e de reflexões, e com a liberdade que ele tinha para contar essa história. Então eu propus a ele que a gente fizesse, que eu gravasse ele contando esse livro, para depois transformar isso numa série documental. Ele recusou, ele estava muito doente, não tenho condição física, não, até que eu falei a palavra mágica, Darcy, para as escolas públicas do Brasil. E aí ele topou, então foi uma correria, consegui câmera emprestada, eu não tinha um tostão, mas aí a gente, uma equipe de amigos, fomos para o sítio de Maricá, onde o Darcy estava tentando se recuperar, né, do câncer. E ao longo de 5 dias fizemos várias sessões com ele contando o livro. Foi maravilhoso, foi muito cansativo para ele, mas ao final eu fiquei com esse material poderoso, filmado em película. O Darcy morreu, a gente conversou muito sobre o que seria essa série, o que poderia ser e tal, mas ele morreu e eu ainda não tinha nem conseguido revelar o material. Então eu, durante 1 ano e meio, com um projeto de captação de recursos pelas leis de renúncia fiscal, eu batalhei até que eu consegui o dinheiro. Eu finalmente roteirizei e realizei a série O Povo Brasileiro, que são 10 episódios baseados no livro, com a estrutura do livro, com o Darcy, o próprio Darcy falando, e viajamos o Brasil todo e trabalhamos com muito material de arquivo, que era um desejo meu de trazer expressões da cultura, do imaginário do povo brasileiro para esse diálogo, para dialogar com o Darcy. E a série ficou muito legal, isso foi em 99, e até hoje, 20 anos depois, essa série continua sendo muito vista e tal. Eu poderia passar horas falando do Darcy, que realmente foi uma figura que mudou completamente a minha vida e que para quem eu desejo, assim, eu tenho todo o carinho e todo o respeito. O Darcy morreu trabalhando. Ele trabalhou até o dia anterior à sua morte. Ele no hospital, dando ordens, dando instruções, sempre preocupado com a educação e com a formação e com a libertação do povo brasileiro. Ele dizia, é preciso inventar o Brasil que a gente quer. E para inventar o Brasil que a gente quer, os brasileiros precisam se conhecer. É isso.